Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre política e eleições 2018. E o nosso bate-papo de hoje é com o pré-candidato a deputado federal pelo PSL, Júnior Bozella. Boa noite, Bozella, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Prazer, satisfação enorme estar aqui com vocês, poder esclarecer os assuntos para toda a população da região da Baixada Santista. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre saúde. Então, o ano passado, em junho, você foi nomeado superintendente paulista da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. Como é que foi a sua passagem pela FUNASA? Foi uma experiência importante. Logo após a disputa na prefeitura, a gente teve o convite no governo federal para poder assumir a superintendência da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que é uma das principais autarquias do governo federal, braço executivo do Ministério da Saúde, e onde a gente teve a chance de atuar em todo o estado de São Paulo. Então foram diversas ações que a gente desenvolveu e a FUNASA ela tem uma responsabilidade que é com relação ao saneamento básico. Então, obras importantes de estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, e cada real que se investe em saneamento básico, você economiza R$4 em saúde pública. Então, a gente se debruçou, foi uma experiência única, onde a gente criou o FUNASA itinerante, o pé na estrada, saímos da zona de conforto, literalmente, dos gabinetes, das quatro paredes, do ar-condicionado, e fomos conhecer a realidade dos municípios, ao encontro dos prefeitos e levar as informações. FUNASA atende municípios de até 50 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios que compõem o estado de São Paulo. Então, regiões importantes e esquecidas, né, como lá do Pontal do Paranapanema, Presidente Venceslau, Epitácio, Kaiowá, Dracena, diversas cidades que a gente conseguiu destravar convênios. Recentemente estive lá em Guaíra, a convite do prefeito, em até um gesto de gratidão que ele me convidou no aniversário da cidade, porque é uma obra que a gente conseguiu levar para o município, um convênio que estava praticamente perdido, uma estação de tratamento de água que vai possibilitar a vinda de uma empresa para aquela cidade, uma indústria, que vai gerar 2.000 empregos direto, além da construção de conjuntos habitacionais para poder também atender a uma camada carente da população. E o que você conseguiu constatar em relação à nossa região? Olha, essa questão de saneamento, a universalização que se discute muito com relação ao saneamento básico, que é um ponto central para poder prevenir doenças contagiosas, enfim, até a questão da dengue. E a Baixada Santista ainda também, existem muitas regiões de conflitos, regiões que necessitam dessa questão do saneamento. Então, a gente identificou também obras importantes de módulo sanitário domiciliar. Guarujá foi uma das cidades que eu consegui também, através de projetos, de recursos da FUNASA, apesar de ser um município com mais de 50 mil habitantes, mas poder viabilizar um recurso porque era um dinheiro do PAC, antigo e que estava praticamente perdido. Então, essas zonas carentes, enfim, que as pessoas não têm um mínimo de necessidade básica, então esses convênios, essas obras, elas com certeza vão dar dignidade e qualidade melhor de vida. Guarujá foi uma, Mongaguá, Itaém, tem zonas realmente importantes que as pessoas precisam ter esse ambiente, essa condição mínima de saúde. Agora, Bozella, você aceitou o cargo de superintendente da FUNASA, como você mesmo falou, é uma autarquia federal, mesmo reprovando a conduta do presidente Michel Temer em relação à delação da JBS, né? Não ficou algo contraditório? Eu acho que a postura do homem público, eu na minha vida, eu sempre pautei a minha conduta de forma independente. Eu acho que assim, o que se discute hoje no país é a questão da meritocracia. Todos os cargos que eu tive a oportunidade de ocupar, primeiramente que eu sou da iniciativa privada. Eu, aos 17 anos, eu montei a minha empresa. Essa educação que eu recebi na minha casa. Política não é profissão, é vocação. Eu só fui disputar uma eleição, que foi a primeira em 2012, eu exerci um cargo no Poder Executivo Municipal, fui secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Era uma secretaria totalmente abandonada, era um cabidaço de emprego. No governo do Tércio, na época em São Vicente. E ali naquele momento, naquele instante, a gente fez gestão. Entregou o banco de alimentos, trouxemos programas importantes como o café da manhã para o restaurante Bom Prato. Enfim, uma série de ações que trouxeram benefício para a população. São Vicente é uma cidade que tem mais de 200 mil pessoas, dos seus 350 mil habitantes, que encontram-se numa situação de vulnerabilidade social. Então isso é gestão, é resultado, que me impulsionou, possibilitou que eu fosse um dos vereadores mais votados, com quase 4 mil votos. Depois disputei a Assembleia Legislativa em 2014, onde eu tive quase 50 mil votos. E aí enfrentei a disputa na prefeitura local,
né, dentro de um ambiente totalmente adverso, controverso, onde as disputas internas partidárias, onde os caciques políticos não permitem a oxigenação. Isso é importante dizer. Então eu sou muito convicto nas minhas condutas e nas minhas posições. Não sou um homem de barganha, sou um homem de projeto. Então não aceitei nenhum tipo de composição, de negociação, de acordo para ser vice-prefeito, para disputar uma reeleição de vereador. Tinha uma eleição de vereador muito bem encaminhada. Eu tive 50 mil votos em 2014. Me reelegeria vereador com muita tranquilidade. Mas enfrentei Golias, enfrentei gigantes, mas de cabeça erguida. Não dobrei a coluna. Caí, mas caí lutando. Em 2014 você foi para deputado estadual. Para deputado estadual. E quando eu recebi o convite do governo federal, eu segui na mesma toada. Independente do que eu pense do governo Temer e ter sido convidado naquele instante, mas eu fui ali como um gestor, eu estava convicto de que eu tinha que entregar resultado. Agora, não é porque eu tenho um cargo em comissão que eu sou obrigado a falar bem do presidente. Eu sou dessa forma, não que eu tivesse falado mal, mas que naquele instante eu achei que ele conduziu mal ao pronunciamento público dele com relação ao caso da JBS, como eu condeno as ações dessa velha política no nosso país. Saturou. O toma lá da cá, a barganha, do dando que se recebe, quantos mil cargos em comissão a gente tem no governo federal, e que são ocupados por indicações políticas que o cara senta lá para poder receber no quinto dia útil o seu salário. E não faz gestão. Quantos convênios lá na FUNASA estavam perdidos, prestes a prejudicar toda uma comunidade, uma municipalidade. Quer dizer, obras importantes que geraram resultado para a população. Então, assim, eu não posso me privar. E se não gostar, que me tire, paciência, mas não... Você acha que foi isso que aconteceu? Olha, foi uma espécie de retaliação? A gente é vítima de retaliações diariamente, principalmente quem é novo e quem não tem grandes alicerces políticos por trás. A minha conduta política e na vida pública sempre foi de enfrentamento, sempre muito sozinho, sem grandes estruturas. Eu, por exemplo, nunca fui candidato de uma máquina, de um partido, de um prefeito, e quando a gente fala em oxigenação, em alternância de poder... a gente sempre vê os mesmos, né? É sempre uma capitania hereditária, as grandes oligarquias, e é isso que a gente tem que combater. Nós temos que permitir às pessoas que têm conduta, que têm responsabilidade e independência, e eu aprendi na minha vida a ser sucessor e não herdeiro. Então eu construí a minha trajetória de vida com muito esforço. Tive uma ótima educação dentro da minha casa, do meu pai, da minha mãe, e isso fez com que eu me tornasse um homem. E eu procuro na política, dentro desse mecanismo nojento que a política hoje sofre no nosso país, combater essas estratégias. E às vezes custa pra gente. Às vezes custa retaliação, custa exoneração, mas não é isso que vai deixar a gente de lutar. É por isso que eu me coloco sempre à disposição do povo, nas urnas, porque esse é o grande desafio. Você sair da zona de conforto e enfrentar. Ter coragem, porque hoje político no país é sinônimo de bandido. E eu não sou bandido, Eu acho que bandido não é profissão. Você acha que é fácil trocar esse jeito de pensar do brasileiro hoje quando se fala de política? Eu acho que tem que mudar, porque bandido não é profissão. Empresário corrupto é bandido, médico corrupto é bandido, juiz de direito corrupto é bandido, promotor, padre, pastor, político bandido, político corrupto é bandido. Então, assim, cidadão corrupto é bandido. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas, quem está em casa nos assistindo, que nós precisamos, as pessoas de bem, dentro de uma sociedade, dentro de um Estado corrupto, dentro de uma sociedade corrupta, porque existe dois tipos de corrupção, a estatal e a social. A estatal é isso que a gente está acostumado. O sistema alimenta o empresário alimenta o político, e o político alimenta a base para poder chegar ao poder, através dos financiamentos. Conheço deputado que, para ir lá em Guaíra e ter os votos, ele pergunta quanto custa os votos aí em Guaíra? R$100 o voto. Eu preciso ter 1.000 votos aí. Quanto custa? R$100 mil. Eu preciso ir? Olha, não precisa, mas eu preciso... E para não ir? Não, R$100 o voto para você vir uma vez só. E para não ir nenhuma, 200. E tem cara que paga, porque o sistema político brasileiro, apodrecido, permite esse tipo de ação. E é fácil trocar isso? É gastar saliva, suor e sola de sapato. É mostrar que dá para ganhar uma eleição olhando nos olhos do povo, tendo resultado, fazendo boa gestão. Político ficha limpa é aquele que teve em gestões públicas municipais, ou no Estado, ou na União, e não foi condenado absolutamente por nada, não teve nenhum desvio. Dá para denunciar essa política corrupta? É o que nós estamos fazendo aqui, o tempo todo, combatendo. Por quê? Quem vai para a política é alguém da sociedade, você concorda comigo?
né? Política, ninguém estudou, ninguém fez faculdade. Sim. Você fez faculdade para ser jornalista, o médico fez faculdade para ser médico, o advogado, né? E assim por diante. Agora, é sempre alguém, um jornalista, um médico, uma dona de casa, enfim, um pedreiro que vai para o sistema político. Então tem que ir pessoas de formação, de caráter e que conhecem o sistema. E não chegando lá, se empolguem, né? Se deslumbrem, ou que cheguem lá porque quer ter um carro melhor, porque quer ter uma casa melhor. Você constrói a sua vida, né? Você consolida a sua independência. E a política é o instrumento de transformação. A política é os interesses coletivos e não os pessoais. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado federal pelo PSL, Júnior Bozella. Bozella, a gente estava falando sobre a sua carreira política. Você foi vereador em São Vicente em 2012? Isso, de 2012 a 2016. Depois você Antes eu fui secretário municipal. No governo Tércio. Exato. Depois você tentou deputado estadual. Depois eu fiquei na suplência, disputei a prefeitura. Com o quartel-general inteiro, tinha muita gente ali disputando, aquele conflito, aquela confusão. Agora, depois de tudo isso, os dois últimos sem sucesso, o que faz você tentar agora deputado federal? Olha, eu em 4 anos de trajetória, onde eu exerci mandato, que antes eu fui secretário, eu não tinha mandato. Eu me elegi vereador e no decorrer do mandato de vereador, eu fiz um mandato intenso, participativo, onde eu fui alavancado nas urnas, né? Em 2014 eu disputei pelo PSDB, onde eu tive 50 mil votos. Em 18 outros partidos eu teria eleito deputado estadual, mas o partido teve um corte muito alto, e tanto que teve deputados eleitos na Baixada com menos votos do que a gente, federal e estadual. E eu achei por bem, por convicção, disputar a prefeitura. Porque eu não concordava com uma série de situações que há 20 anos vinha se somatizando no município de São Vicente. Como eu disse, eu teria uma eleição de vereador bem tranquila, me reelegeria vereador, mas eu preferi enfrentar, disputar e colocar minhas convicções. Você apoiou o Billy? Olha, o governo Billy, inicialmente, a gente entendia que São Vicente precisava de uma mudança. Vinha alguns anos do sistema da família, França, no poder, onde o povo demonstrava uma certa insatisfação. E o Billy foi o candidato que se apresentou naquele instante com uma mudança. E todos acreditavam que ele poderia promover a mudança. E aí veio o decorrer do governo Billy, uma série de problemáticas. No início a gente nunca virou as costas para a população e para a cidade de São Vicente. Então todos nós, como homem público, deveríamos unir força para que a cidade se reerguesse. Como eu acho que esse governo também, todos nós devemos nos unir para que a cidade possa se reerguer, mas dentro de uma realidade. Eu comparo muito a Praia Grande com São Vicente. São Vicente, Praia Grande era um bairro de São Vicente. Agora, o plano que se colocou em Praia Grande há 20 anos atrás foi um plano de resultado. Governos que se preocuparam com a próxima geração e não somente com a próxima eleição. Por que Praia Grande se desenvolveu? Num plano de 20 anos, porque os governos foram eficientes. E São Vicente teve uma série de mudanças, desde a época do Luca, passando pelo governo do Márcio França, o governo do Tércio, o governo do Billy, onde uma sucessão de equívocos que não preparou a cidade para o futuro. E essa sempre foi minha pauta de discussão. E eu sempre disse isso da tribuna da Câmara, quando eu tive a oportunidade na rádio, na televisão, da tribuna da Câmara, independente de quem fosse o prefeito, tanto que no governo federal eu fiz isso, eu sem ter mandato, um cargo por indicação, mas que eu defendo a meritocracia, eu fui lá e contestei o presidente da República. Então, assim, apoiar o Brasil, apoiar o Estado, apoiar o município é um dever do homem público, e não sabotar e não boicotar. É isso que eu defendo. Agora, a gente sabe que na política existe boicote. Com toda a trajetória que São Vicente teve no governo Billy, você se arrepende de ter dado esse apoio, pelo menos no início? Eu acho que assim, a Câmara como um todo, oposição, eu sempre fui independente, desde o primeiro dia do governo Billy. E mesmo não estando fazendo parte do governo, sendo candidato a prefeito, porque até então, na época, ele era candidato à reeleição e eu já era colocado como candidato a prefeito. Então eu já não apoiava em nenhum momento, mas eu não deixei de apoiar a cidade. Então os meus posicionamentos enquanto vereador
foram contundentes no sentido das críticas construtivas e não destrutivas, que eu acho que essa deve ser a tônica, porque o totalitarismo é isso, né? É o poder pelo poder. Então vale tudo, vale sacrificar o povo mais carente, vale sacrificar a máquina pública municipal, e é isso que nós precisamos combater, essa barganha, esse toma lá da cá. Quando a gente vê a essência da corrupção no país, é a sopa de letrinhas. São quantos partidos que vão me apoiar para eu chegar ao poder? E aí esse loteamento faz o quê? Você comprometer a meritocracia. Você tem que indicar apenas os apadrinhados. Vou te fazer uma pergunta nesse sentido. Você já foi PSDB, depois foi PSD, Podemos. Exato. E agora PSL. Exato. Por que tantas mudanças nesse partido? PSDB, eu fui praticamente excluído do processo porque não permitiram a minha legenda. Né? Um entendimento da executiva estadual fez uma intervenção num diretório municipal, onde eu era o presidente, 5 mil filiados, tirei o PSDB da gaveta, há 20 anos reboque de um sistema político aqui na cidade, que não se apresentava para um processo eleitoral, e eu me apresentei para um processo de disputa, de enfrentamento. Isso prejudicou os interesses dos grandes caciques. E eles se juntaram, foram lá e deram uma intervenção e disseram que eu não teria legenda para prefeito. Então eu fui obrigado a me acomodar numa outra agremiação, porque eu era convicto da minha disputa. Tanto que eu não cedi na composição quando vieram me propor para que eu fosse vice, candidato a vereador, para que eu fizesse algum tipo de acordo. Eu sou contra esses acordos. Né? Como eu disse no início, eu sou um homem de projeto, não sou um homem de barganha. Aí eu fui obrigado a me acomodar numa outra agremiação, disputei a prefeitura, acabou meu mandato, fui convidado para um projeto político pela deputada, na época, presidente do PTN, antes de virar Podemos, para construir o partido, né, no estado de São Paulo. E quando a gente participou dessa construção, a gente percebeu que nem sempre o discurso correspondia com a prática. Isso me fez também, é um direito que eu tenho, quando eu enxergo que aquela agremiação não caminha de acordo com as minhas convicções, eu sou convidado por N partidos, Sim. por diversos. Talvez pelo capital político de votos acumulado nas últimas 3 disputas, né, e um pouco também pela nossa forma de ser. Tem os que gostam, tem os que não gostam, mas eu sou um cara autêntico que fala a verdade. Quando o PSL me convidou, foi justamente para um projeto de candidatura a deputado federal, pela experiência que eu já vinha tendo no governo federal e demonstrando gestão, resultado, prefeitos atestando a nossa conduta, moções de apoio nas câmaras municipais de todo o estado de São Paulo, vídeos. E aí, no PSL, eu vim antes da filiação do Jair Bolsonaro. O fato, então, de você estar no PSL e apoiar agora Jair Bolsonaro, isso pode te trazer uma certa carona nos votos para deputado federal? É uma boa pergunta, porque nós temos uma construção em todo o estado de São Paulo. Né? Acho que o fato de ter vivido a experiência no governo federal me permitiu abrir o leque e ter uma capilaridade. Nós temos, dos 50 mil votos, na última eleição, 43 mil concentrados na Baixada Santista. Hoje a gente vive uma necessidade de aumentar os representantes na Câmara Federal. Né? 83% da população não quer votar em quem está no mandato. Então, eu acredito que, pela nossa postura, o nosso posicionamento, a gente tem uma condição boa. Eu sou um sujeito que fui um bom vereador, fui um bom secretário, fui um bom superintendente da FUNASA e fui aprovado nas urnas, né, por diversas vezes, sendo que enfrentando Golias, máquinas poderosíssimas e sempre sozinho. Então, eu acredito que esse momento que o país vive e a vinda do Jair Bolsonaro é muito oportuna por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acredito. Então, tem gente que surfa a onda mesmo, que pega carona, que se aproveita, que falava mal e agora fala bem, que antes não tinha interesse pelo PSL e agora passou a ter. Não é o meu caso. Antes, quando ninguém queria vir para o PSL, de 0 a 100 mil votos, eu, com meu capital político, aceitei o desafio e acreditei na sigla, porque o Luciano Bivar, que é um homem muito sério, que é o presidente nacional do partido, eu me assimilo à experiência dele, porque ele é um homem de projeto. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado federal pelo PSL, Júnior Bozella. Bozella, só encerrando o que a gente estava falando no bloco anterior, então quer dizer que essa sua troca de partidos, suas várias trocas de partido, foi por conta de ideologia, não por busca de um coeficiente eleitoral. Exato. Tanto que no PSL, antes da vinda do Jair Bolsonaro, era um desafio o coeficiente eleitoral.
E eu sou movido a desafios, na minha vida toda foi assim. Agora, é evidente que com a vinda do Jair, a filiação dele, que é uma pessoa que a gente também entende que pode significar uma mudança importante que a população brasileira tanto persegue, é evidente que tem o voto de legenda, vai puxar alguns deputados. Então isso facilita até um pouco a nossa eleição. Uma eleição que talvez a gente tivesse uma disputa mais acirrada, ela se torna um pouco mais simples. Né? Talvez a gente eleja deputado federal com 30 mil votos no PSL. Então isso acaba sendo um facilitador, evidente, mas isso não foi calculado por mim. Né, aconteceu, eu estava no PSL desde o ano passado dentro de um outro objetivo e não por uma conveniência minimamente, como você citou agora, né, de coeficiente eleitoral, uma estratégia política, absolutamente. Foi por acreditar no Luciano Bivar, que é um homem muito sério, deputado federal, presidente nacional do PSL, empresário de sucesso que não vive de política e que me convocou para uma missão. Eu até ali, então, acreditei que era possível fazer com que um partido limpo, mesmo pequeno, pudesse colocar em prática as suas ideologias, seus ideais, suas convicções. O que você espera, se for eleito, fazer na Baixada Santista? Olha, eu cito muito, a gente vê hoje que a menor parte do orçamento fica para os municípios. Eu disputei prefeitura, eu sei o quanto que os prefeitos sofrem. Eu no governo federal recebia dezenas de prefeitos diariamente e me deslocava até essas regiões e fazia lá palestra para 20, 30 prefeitos. Então, a gente sabe que um deputado, ele acaba contribuindo muito com o orçamento do município através das emendas parlamentares, emendas impositivas. Tem municípios que não têm R$1 extra para custeio, né, para investimento, né, fica totalmente comprometido. Então, o deputado, quanto mais deputados você tiver na região, melhor para contribuir, né, no orçamento desses municípios. Agora, tem discussões importante que precisa ser feita no âmbito federal. Eu viso muito essa questão da segurança pública. Né? A gente hoje tem os bandidos fortemente armados, né? E a polícia totalmente desprotegida. E a sociedade é vulnerável. Né? Cada dia a gente vê um assunto novo. Então, as leis no Brasil, elas só favorecem os bandidos, não protegem o cidadão de bem. Então, são discussões que no parlamento, no âmbito federal, um deputado tem a capacidade, né, de se fazer e que vai ter um reflexo no dia a dia do cidadão. Então, são esses temas que a gente entende que podem ser debatidos, tirando a relação local com os municípios, com os prefeitos, através dos recursos. Aqui, né? Isso a gente já milita bem, já convive. É lógico que a gente sempre vai estar ajudando e contribuindo as 9 cidades da Baixada Santista, o Vale do Ribeira, enfim, as demais regiões do estado de São Paulo também que a gente nutre relação. Agora, e mesmo entrando a deputado federal, você ainda cogita tentar a prefeitura de São Vicente? Não, eu quero ficar na deputação, tendo essa oportunidade, se tiver no plano de Deus, a nossa parte a gente está fazendo aqui na terra, diariamente, né? Trabalhando, visitando, com muita humildade, né? Conversando com o eleitor, com o cidadão. Eu pratico esse hábito diariamente, é uma coisa que eu gosto de fazer. Né, ir nas feiras, enfim, participar das ações sociais dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E eu acho que tudo isso está dentro do perfil de um agente político que é comprometido com a população e com a sociedade. Tá ok. Vozella, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço, estou à disposição. ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.